Bora junto comigo porque o assunto de hoje tá babado e eu tenho certeza que você levará muitas coisas incríveis de hoje para sua vida, para os seus atendimentos, para as pessoas que você realmente tá aí disposta a ajudar, porque se hoje você acredita que não tem uma vida abundante, é porque você tem feito escolhas muito iguais e muito semelhantes das pessoas da sua família, do seu sistema familiar. E eu falo isso por experiência própria. Eu falo isso também pelas experiências de pessoas que eu já atendi, de alunos, estrelas, astros, que sempre falam: nossa, Pri, como eu estava repetindo um padrão comportamental muito semelhante da minha família e eu não percebia. E hoje eu quero te fazer perguntas. Por exemplo, o que você está pensando? E o que você está escolhendo para sua vida? Porque a todo momento, a todo segundo, a cada minuto, nós temos escolhas. Escolhas que serão tanto positivas quanto negativas. E dentro dessas escolhas que a gente faz, geralmente as negativas, elas acabam sendo uma influência com um peso um pouquinho maior, sabe? Talvez porque estávamos acostumados a ficar somente na dor, somente na tristeza. E isso é uma escolha também. Quando a gente decide e fala assim: não, a partir de hoje eu farei diferente, sabe? E trazer essa responsabilidade para si mesmo, tudo começa a mudar. Na semana passada, eu comentei sobre algo que cabe muito agora, para todos nós, para todos vocês, para as pessoas da nossa família. Na nossa árvore genealógica, ela lembra sempre que ela faz de tudo para a sobrevivência, sabe? E dentro das necessidades de reparações, às vezes a gente desencadeia até mesmo problemas para a nossa vida. Mas é uma forma de nos sentirmos salvos de algum perigo, mesmo que aquilo não seja bom, sabe? Por exemplo, a gente passa por uma situação e a gente fala: gente, eu tô buscando fazer coisas diferentes, só que parece que eu volto sempre no mesmo ponto. Mas por que isso acontece? Já parou pra pensar nisso? Porque você não muda os ambientes, porque você não muda a forma de pensar. Porque às vezes você ainda está tomado, talvez por um amor cego, porque isso é natural e é um instinto inconsciente de sobrevivência, tá? Só que ao mesmo tempo você começa a tocar de rodas quando você ainda não entende sobre todo o funcionamento desse sistema familiar, quando não compreende que ainda existem as leis sistêmicas. Por quê? A gente vai fazer sempre de tudo para sobreviver. E é como se a gente fosse as carpas. Quem estava comigo aqui na semana passada, digita aqui: eu estava. Eu falei sobre a carpa. E nós somos como a carpa. Essa carpa, ela cresce de acordo com o tamanho do aquário que ela está inserida. Se você pega uma carpa e coloca ela num aquário pequeno, ela vai crescer de acordo com o tamanho daquele aquário. São as limitações. Mas quando a gente pega essa carpa e a gente passa ela para um aquário maior, talvez para um riozinho, ela cresce de 5 a 6 vezes mais. Exatamente. Então, às vezes, a gente ainda escolhe ficar dentro de um aquário pequeno, apertado, e a gente não se desenvolve, porque são bloqueios, são limitações, assim como o aquário também. Tem os bloqueios, tem as limitações. Então, faremos de tudo para a gente transitar dentro daquele espaço apertado. Isso serve também para o conhecimento que a gente tem, porque dentro da limitação de cada um, porque todo mundo é limitado, sabe? Então, a gente vai buscando novos conhecimentos. Então, conforme a gente vai escolhendo ter mais conhecimento, quando a gente busca realmente fazer diferente das pessoas da nossa família,
entendendo as leis sistêmicas, respeitando elas, nós temos a possibilidade da gente ir para um espaço maior. E às vezes, esse espaço maior, às vezes não, esse espaço maior, ele tá a todo momento te esperando. Só que geralmente a gente escolhe ficar no medo, na incapacidade, no trauma, no drama. Isso também é uma escolha para a nossa vida. Eu vou trazer agora a história da minha aluna maravilhosa, que é a Rosimeire, que nos deixou. Ela estava com câncer, né? E ela tinha uma escolha. Mesmo sabendo que estava passando por situações tão delicadas, ela escolheu ser feliz. Ela escolheu fazer aquilo que realmente fazia o coração dela vibrar. Ela escolheu falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sim escolher um aquário maior, buscar novas conquistas, me realizar. E eu acredito que sim, ela conseguiu. Pelo que a Regina havia nos dito, que é uma das estrelas maravilhosas também, ela buscou fazer o melhor, com fé, com confiança, com coragem, sabe? Buscando mudar, mesmo sabendo o que estava ali, né, para ela. Mesmo carregando toda a dificuldade dela, ela escolheu fazer diferente. E às vezes a gente espera, né, que as coisas fiquem ruins pra gente fazer algo novo. E quando as coisas estão realmente apertando, será que estamos fazendo escolhas que realmente vão gerar mais energia, mais vida, mais alegria, mais amor e mais abundância? Porque geralmente, dentro dos sistemas familiares, a gente sabe que tudo que aconteceu foram histórias que ficaram no passado. Só que o quanto que cada um de nós estamos realmente escolhendo fazer diferente? Quantos cada um de nós estamos escolhendo sair do medo e falar assim, não, a partir de agora eu vou viver minha vida, sabe? Eu vou fazer a minha escolha, da minha forma. Primeiro, acima de tudo, então já anotem aí. A vida é feita de escolhas. Então você pode escolher. Se aconteceu algo ruim, você pode escolher ficar olhando para a sua dor e ficar massageando a dor todos os dias, todos os anos, todos os segundos, todos os minutos da sua vida. Ou você pode escolher também olhar para aquilo e falar assim, eu vou aprender algo de bom, mesmo que foi difícil, mesmo que foi doloroso. Porque a nossa vida, pessoal, é um livro. A nossa árvore genealógica veio escrevendo um livro muito bonito. Cabe a cada um de nós ajustarmos o nosso olhar. Para onde nós estamos olhando? Apenas para os bloqueios? Apenas para as dores? E nos lamentando em cima dessas dores, ao invés de buscarmos fazer e ser realmente a diferença que o nosso próprio sistema familiar sugere para nós? Eu falo que eu não sei se você é cristão, não sei se você é ateu, não importa. Mas a gente sabe que existe uma energia, o Criador, algo maior, que movimenta tudo e todos a todo momento. E ele é tão bom, o universo é tão incrível, tão grandioso, que nos permite a todo momento fazer, sabe o quê? Escolher continuar na dor ou escolher fazer diferente. Então, dentro de todas essas possibilidades que o universo vem mostrando, quanto que realmente nós estamos abertos para a gente mergulhar em algo muito maior, em um lugar maior, estar com pessoas maiores que chegaram já onde nós buscamos e almejamos, ter mais conhecimento, ter mais sabedoria, ter mais amor, ter mais abundância, porque tudo isso já faz parte de você. Agora, o quanto você vai se permitir se abrir para isso? Entende? Ajuste o seu olhar. Inclusive, eu tenho certeza que essas palavras que eu tô dizendo agora nesse momento pode estar tocando o seu coração e deve ter alguma pessoa nesse momento que precisa ouvir isso, para que ela possa fazer diferente também. E cabe a cada um de nós darmos as mãos uns para os outros e falar assim, bora, vamos junto. Eu também tô nessa caminhada, porque eu tô buscando fazer algo diferente. Eu escolho sair desse sistema de medo, desse sistema de aprisionamento, porque o mundo é abundante.
Tá tudo aí disponível para você. Só que o quanto você também se abre para se permitir receber tudo isso. Eu falo muito, Monique, o que eu realmente sinto no meu coração, sabe? Então, uma coisa que eu falo é até quando você vai esperar para fazer a diferença, ser a diferença, ser quem você realmente nasceu para ser. Bora então, vamos compartilhar essa live para mais pessoas, para que elas também possam receber essa palavra, sabe? Porque a nossa vida, pessoal, é uma vida muito curta. A gente tem tantas coisas pra gente fazer, são tantos sonhos, são tantas vontades. E uma coisa, escrevam isso. Se você tem vontade de algo que é completamente diferente da sua família, essa é a sua obrigação aqui na vida. Escreveu isso? Essa é a sua obrigação. Essa é a fórmula para que você faça e se desenvolva para fazer diferente das pessoas da sua família. Quantas e quantas pessoas estão aprisionadas no medo, preferem ficar ali, e talvez é uma preferência tão inconsciente, porque ainda estão sem o conhecimento. Então bora, aperta aqui nesse aviãozinho, caminha para mais pessoas. Às vezes as pessoas ficam ainda no lugar da vítima e falam assim, ai, porque só quem tem acesso a esse conhecimento é quem tem dinheiro. Isso é vitimismo. Isso é para quem está realmente acomodado e acostumado a ficar no ofurô de cocô. Essa é a realidade, pessoal, a verdade nua e crua. Tem pessoas que escolhem. Agora tem pessoas que falam assim, não, quer saber de uma coisa? Se esse conhecimento tá aí disponível para todos, eu vou buscar também. Entende? Às vezes a gente espera a comida dentro do nosso prato. Às vezes a gente não quer fazer um esforço só para pegar a comida e colocar no prato, porque a comida já tá ali, ó, prontinha. Entenderam? E às vezes a gente acaba morrendo de fome, sabendo que tá ali a abundância na sua frente para você se preencher disso. Então, o que você tá escolhendo? E eu tô falando isso do fundo do meu coração, sabe? Ah lá, Monique, verdade, Pri, eu ralei tanto para conseguir e eu ainda tô no furô, tá vendo? É você olhar quais são as escolhas que tá fazendo. São escolhas, pessoal. Escolhas. Agora, vamos lá. Outro ponto importante para você entender o que é possível ser feito. Primeiro, compreenda que dentro da nossa... Existe um estudo da neurociência que se chama neuroplasticidade, sabe? E na neuroplasticidade é uma condição dos nossos neurônios, do nosso cérebro. E todas as vezes que a gente se depara com alguma coisa que a gente acredita que de repente é difícil, o nosso cérebro, ele buscará resolver aquilo. Quer uma prova maior do que isso? Quer ver só? Lembra de quando você estava na escola e quando você estava na escola tirava várias notas azuis, mas tinha uma nota vermelha? Para onde você ficava olhando? Admirando todas as suas notas azuis ou ficava encafifado com aquela nota vermelha no teu boletim? Eu serei bem sincera, eu ficava olhando só para aquela nota vermelha. Por quê? Eu ficava pensando, nossa, como eu sou ruim, como eu sou péssima. E isso é muito comum quando às vezes a gente acredita que alguma coisa deu errado na nossa vida. A gente para de olhar para todas as outras coisas maravilhosas e toda a aprendizagem que talvez aquele contexto queria te mostrar. Ou que queria mostrar para o cliente, porque às vezes você atende. Conta aqui para mim o que você faz, com que você trabalha. Então é justamente por isso, pessoal, que a gente precisa compreender o quanto que talvez uma palavra amiga pode contribuir, talvez uma frase, falando em frase, né, uma frase de solução,
Ontem eu disponibilizei um conjunto de frases para vocês. Inclusive, se vocês quiserem, é só vocês entrarem em quaisquer post meu, tá? Para receber essa frase. Ela ficaria apenas até ontem, né? Mas eu vou estender hoje ainda. Então, se tiver alguém da equipe aqui, por gentileza, não tirem as frases ainda, tá? Para que o pessoal possa receber também. Porque essas frases sistêmicas, elas realmente ajudam a gente a liberar desses bloqueios inconscientes. E na live de ontem eu expliquei sobre isso. Para que a gente possa ter uma vida abundante. Mas a gente precisa estar com o nosso coração aberto e principalmente escolher isso. Deixa eu ver, eu sou terapeuta integrativa, beleza e constelação, paisagismo. Olha que legal, até paisagista. Consteladora Moz, verdade. É aí que nós perdemos, nós deixamos de ver o bom e focamos no difícil. Exato. E muitas vezes, alguma coisa aqui também vai caber muito para você. Geralmente, dentro do aquário que a gente está vivendo, é onde estão realmente as nossas limitações. Uma vez, Chico Xavier, uma vez ele disse algo nesse sentido, que uma semente nunca cai muito longe da árvore, sabe? Mas por quê? Porque justamente a gente nasce no lugar certo, com as condições exatas para a gente se desenvolver. E geralmente, quando a gente está dentro dessas condições, a gente é muito tomado pelo pertencimento. E através desse pertencimento é onde a gente acaba observando uma outra coisa interessante, sabe? A gente percebe que pelo pertencimento a gente segue numa lealdade, a gente repete até mesmo um padrão, não somente um padrão comportamental, mas a gente também acaba trazendo essas heranças de dores, de traumas. Igual quando ontem eu estava conversando com os alunos lá do Núcleo Moz, e olha que interessante o que aconteceu falando nisso. Uma aluna maravilhosa, né, estava contando sobre o problema dela e a dificuldade dela com relação à aranha. Vocês viram nos meus stories eu falando sobre isso? Ela estava com uma dificuldade com a aranha, um pânico da aranha, e ela não entendia por que isso estava acontecendo, sabe? E era o que eu estava explicando para ela, sobre a importância dela compreender que geralmente quando essas coisas acontecem na nossa vida, a gente sempre fará algo para, escrevam isso, desassociar. Exato. Desassociar aquilo que realmente está nos traumatizando. Então, às vezes, quando acontece algum impacto emocional na nossa vida, a gente prefere olhar talvez para um gato, às vezes a gente prefere olhar para um animal, para uma planta, para uma condição do clima, do tempo, sei lá, pôr a culpa nisso, criar alergias, criar medos, do que a gente falar, olha, a responsabilidade foi de fulano de tal, eu fiz isso naquele momento. Então, isso começa a desencadear o quê? É aqui que desencadeia os problemas sistêmicos nas famílias. Então, as árvores genealógicas, elas começam a demonstrar tudo isso. Que esse problema que talvez hoje nós temos, seja com relação a uma doença, seja com relação a alguma alergia, seja alguma patologia, ou seja até mesmo problemas de relacionamentos amorosos, quando nós ampliamos o nosso olhar. Por exemplo, se você é mulher, olhe para todas as mulheres da sua família e perceba, sabe? Amplie o olhar, perceba o que está acontecendo com elas, como você age. Será que o relacionamento delas, amoroso, por exemplo, foi muito bom ou não? Entende? Ou você é homem e fala assim, eu tenho dificuldade, sei lá, de desligar, não sei, vamos ver, para um homem, o que acontece muito? Eu tô com dificuldade de me polarizar no masculino, isso pode acontecer. Só que aí quando ampliamos o olhar para o transgeracional, observamos que de repente os homens da família não podiam tomar a frente, porque talvez as mulheres estavam ali tomando a frente. Entende o desequilíbrio que acontece, que vem passando de geração em geração até chegar até nós? Então a gente pode escolher a partir disso.
sabe? A gente pode escolher. As mulheres da minha família são todas guerreiras e masculinas, os maridos são coadjuvantes do relacionamento. Ai. É aqui que acontecem os desequilíbrios. É por isso que às vezes as mulheres chegam e falam assim, por que aparece tanto homem difícil? Ai, o homem... O que eu ouço de reclamação, porque a maioria das pessoas que me acompanham são mulheres, né? Tem um outro homem, assim, que gosta do conteúdo, que acompanha, mas a maioria das mulheres falam assim, ai, o que tá acontecendo com os homens? São fracos, mas será que a gente também tá dando lado para que eles possam mostrar a força deles, se polarizarem no masculino? A gente tá dando esse espaço, entende? A gente precisa observar qual é o aquário que a gente tá nesse momento, entende? Ontem eu atendi uma cliente com dificuldade de polarizar no feminino e perder o casamento. Isso acontece, gente. Não é normal, mas é comum, entende? E é claro, quando a gente escolhe fazer diferente, é lógico, nós criamos inúmeras resistências, tanto corporal quanto mental, pra gente não fazer diferente pelo pertencimento da nossa família. Ah lá, tudo que a minha mãe passou na relação, eu passei igual. Pertencimento, lealdade. Pri, explica o que é polarizar. O polarizar, lembra das polaridades do ímã? Positivo e negativo? Vamos colocar aqui, feminino e masculino. Todos nós temos o feminino e o masculino. Viemos da mãe e do pai, certo? Então, nós temos os dois dentro de nós. E eles ficam polarizados. Só que às vezes a gente pega essa polaridade, a gente tá aqui no feminino, só que a gente fica aqui no masculino. E a gente não sai desse lugar. E é inconsciente. Talvez, e assim como eu expliquei para os alunos, né? Eu falei, gente, isso tudo é por instinto de sobrevivência do nosso sistema familiar. Só que enquanto a gente não toma consciência, como dizia Jung, o inconsciente continuará tomando a nossa vida e a gente continua a todo momento nessa repetição. Mas quando a gente tem conhecimento, tudo isso começa a ser libertado. A gente passa a ter mais abundância, a gente passa a ter um relacionamento amoroso maravilhoso. A gente passa, sim, a ter mais dinheiro, a gente se permite se abrir para a prosperidade. E é isso. Nessa simplicidade, pessoal. Só que existe aquele porém. Muitos continuam escolhendo ficar na dor. Escolhem ainda ficar lá no erro. E tá tudo certo, porque o universo, o Criador, ele nos permite escolher a todo momento. E tudo que a gente pede para ele, ele nos entregará. Até chegar naquele ponto que a gente olha e fala assim, não, quer saber de uma coisa? Eu realmente não tô dando conta, não quero mais isso pra mim. E aí, é o momento que a gente passa a escolher fazer coisas diferentes. Pri, e quando o homem descansa na mulher e não ocupa o lugar dele? Se a mulher não ir pro masculino, passa até necessidade para alimentar. Realmente. Isso acontece e muito. Só que o quanto que as mulheres estão escolhendo maridos ou homens que realmente não quer nada com nada e tá buscando, na verdade, uma mãe ao invés de arrumar uma companheira. Entende? Tem muitos homens que entram em relacionamento, mas também existem mulheres. Lembra que é a mesma coisa para todos. Tem muitos homens que entram num relacionamento buscando uma mãe e não uma esposa, uma companheira que tá ali do lado para fazer diferente. Entende? São escolhas. Agora, se a mulher assume isso, ok, tem algo de errado? Não, não tem nada de errado, porque todos nós temos a dignidade de trabalhar, de buscar, de fazer o nosso. Mas o quanto que ela também vai permitir, ou ela evita o conflito de chegar para ele e falar assim, ó, escuta aqui, que horas que você vai levantar essa bunda da cadeira, sabe? E vai trabalhar. Vamos honrar as calças? Entende? Às vezes as pessoas evitam o conflito e começam a desencadear aquele monte de problema. Problema para a vida pessoal. Às vezes começa a se adoecer, não sabe por que adoeceu, mas é uma sobrecarga. E é uma escolha também, entende? Mas quando a gente amplia mais o nosso olhar, a gente começa a perceber que não foi somente essa mulher
Existem mães, mulheres da família que passaram por isso. Existem homens da família que passaram por isso. Entendeu? Eu trabalhava e ganhava muito bem. Eu perdi o pai pro câncer. Depois disso eu não consegui prosperar mais. Então, o que a gente honra quando isso acontece, sabe? Porque, pessoal, o que a gente precisa compreender, e eu falo muito para os alunos nós, falo assim, uma coisa que é difícil, mas que é a realidade, a única realidade, a única coisa concreta que todos nós sabemos é que a morte existe. Ok, mas enquanto nós estamos vivos, o que a gente pode fazer de diferente, sabe? O que a gente pode fazer para honrar todas aquelas pessoas que passaram pela nossa vida? A carência baixa, a autoestima, tá levando o posicionamento da mãe, exato. Então a gente precisa observar, né? O que precisa ainda fazer para que eu possa ser diferente, para que eu possa seguir os meus sonhos. É isso que a gente vai conseguir fazer para desbloquear na nossa vida. Primeiro, você tem fé? Você acredita em você? Você está disposto a realmente viver algo novo, caminhar num novo, sabe, ter um novo olhar, ter um novo horizonte, viver algo novo? Entenderam? Gente, é nessa simplicidade. Porque lembra, tudo na nossa vida é uma questão de escolhas. Cheguei agora. Bem-vindas, Isa. Que bom que você chegou. Como que tá aqui pra vocês? Ah lá, Ju. Oi, Ju, tudo bem, pessoal do YouTube? Gente, aproveita, dá aqui um like, todo mundo, né? Coloca um curtir aqui pro YouTube entender que é um conteúdo legal, que tá contribuindo com você. Bora compartilhar. Então é isso. Às vezes você para e pensa, será que dentro desse dia a dia, desse cotidiano, hoje eu respondi até uma maravilhosa que me acompanha aqui, onde ela escreveu o seguinte, ela disse assim, Pri, a minha mãe teve problema na tireoide, eu tenho, minha filha acabou de descobrir que tem, e eu tenho 2 primas que também têm. Às vezes a gente só passa pelo problema, né? E a gente se conforma com isso. A gente não busca entender o que tá me desencadeando isso de verdade. Como que eu posso fazer diferente? Será que tem algo que minha árvore genealógica, meu sistema familiar tá querendo me mostrar? No caso dela, em específico, o que o próprio sistema familiar dela tá mostrando? O quanto que todas as mulheres, e olhem isso, pessoal, o quanto que todas essas mulheres, elas precisam olhar para si mesmas, respeitar o tempo de cada uma, olhar para si e reconhecer que elas não precisam ser 100% fortes, suportar tudo sozinha, elas podem delegar isso para outras pessoas. E geralmente com um relacionamento amoroso. Talvez o homem, talvez dentro da casa, delegar um pouco mais as tarefas, os afazeres da casa. Entende? Porque tudo aquilo que a gente sobrecarrega, um momento o nosso corpo vai mostrar. Um momento o nosso próprio campo sistêmico familiar fará algo para reajustar. E começará a mostrar para várias outras pessoas da família também. E é como se ele tivesse assim, gente, por favor, faça algo diferente. Não vivam mais isso. Entenderam? Então, quando a gente escolhe realmente olhar com amor, olhar com carinho para nossa história, quando a gente busca o nosso conhecimento, quando a gente entende que o conhecimento é acessível para todos, nós temos a possibilidade, sim, de fazer diferente, sabe? Nós temos a possibilidade de ter mais conhecimento, temos a possibilidade, sim, de esticar a mão, né? Estender a mão para outra pessoa,
de ajudar os nossos clientes, de ajudar a gente, de ajudar as pessoas que a gente ama, sabe? Porque é isso. O amor cura. Só que a gente também precisa escolher viver no amor. Então eu vou te perguntar agora, o que você está escolhendo para sua vida? Continuar realmente ali no drama, na lamentação, ou você vai fazer algo para realmente buscar o novo? É literalmente para você pensar, sabe? Para você refletir. Beijo para vocês. Até amanhã e muito obrigada a todos que estiveram comigo até agora. E pensa, o que você está escolhendo para sua vida? Beijo, beijo.